Olá, está começando o 6º episódio do podcast Composição A3, podcast do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro, instituições do Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridos pela Campo Ortinari. Eu sou a Juliana Faria, assistente de comunicação. Esse podcast é resultado da soma dos nossos 3 eixos temáticos, então aqui você vai encontrar temporadas e minisséries sobre arte, música e meio ambiente. E esse é o nosso último episódio da temporada Felícia, uma minissérie dedicada a conversar, discutir e refletir sobre a vida e obra da artista Felícia Lerner. Nesse episódio de fechamento, vamos conversar sobre a fase Recortes na Paisagem. Eu deixo vocês com a Larissa, que ao lado da Gabriela e da Andresa, compõe essa conversa a 3. Então se ajeita aí, que o papo já vai começar. Oi galera, eu sou a Larissa, sou artista visual e educadora aqui do Museu e Auditório. Sou uma mulher cis, negra de pele clara, tenho 1,53 de altura, uso uma blusa cacharel na cor terracota e um suéter branco por cima, uma calça jeans preta com um tênis amarelo. Meus cabelos são castanho escuro, cacheados e com corte curto. Uso um óculos de grau de armação quadrada. Olá pessoal, meu nome é Andresa, sou bióloga e também faço parte do setor educativo do Museu e Auditório. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, longos e com mechas vermelhas. Tenho 1,67 de altura e hoje estou vestindo calça e blusa preta, uso óculos com uma armação de cor vinho e tenho um piercing no nariz. Oi pessoal, eu sou a Gabriela, sou artista visual e também faço parte do núcleo educativo do Museu e Auditório. Sou uma mulher branca de cabelos loiros e longos. Tenho 1,63 e estou com um sobretudo preto, que contém a logo da Associação Cultural do Museu e Auditório, cacharel marrom e jeans, bota preta de camurça. Então, pessoal, hoje estamos no nosso 6º e último episódio da primeira temporada do Composição A3, cujo tema foi acerca da vida e obra da artista Felícia Lerner. Vamos recapitular então um pouquinho dessa trajetória? Caso você tenha caído de paraquedas aqui, nós recomendamos você a voltar a alguns capítulos e se aprofundar um pouquinho mais do que essa pequena recapitulação. No primeiro episódio foi abordado sobre a biografia da artista Felícia Lerner e a sua trajetória até a inauguração do museu, que abriga suas esculturas a céu aberto, que também carrega o seu nome. Já no segundo episódio, foi abordado sobre a primeira fase do Museu Felícia Lerner, a fase figurativa, onde a artista desenvolveu suas esculturas a partir de referências pessoais de sua vida. E no terceiro episódio, foi retratado sobre a fase a caminho da abstração, destacando de forma geral o caráter da arte nos anos 50 aqui no Brasil. Década essa marcada, então, pela introdução da arte abstrata, onde a Felícia passa a explorar o abstracionismo lírico, onde a artista se expressa através de conceitos, pensamentos, ideias, emoções e sentimentos em suas produções. Dessa forma, no quarto episódio, foi falado sobre o próximo percurso do museu, que seria a fase abstrata, onde se encontram 2 séries de trabalhos que recebem destaque na produção da artista, as cruzes e as estruturações. Bom, no quinto episódio, você tem acesso à fase orgânica, no qual a Felícia vem trabalhando, explorando uma nova série de experiências, seguindo um novo processo criativo e construtivo que diverge bastante das produções já realizadas por ela própria. Nesse último episódio, encerraremos com a última fase da artista Felícia Lerner, chamada Recortes na Paisagem, que vai de 1980 a 1982. Essa fase é caracterizada por suas obras recortadas, planas e que se distribuem ao longo da paisagem. Essa é uma fase muito curiosa e interessante, então aguardem aí que o episódio já vai começar. Um detalhe interessante sobre essa fase é que a Felícia iniciou a produção desta série já com o Museu e o Auditório em funcionamento. Portanto, foi desenvolvida justamente para compor uma área determinada no jardim em que o percurso do museu se encerra, dando um desfecho na curadoria da própria artista, que vinha explorando desde então a natureza. Nesse sentido, as obras trazem consigo uma característica muito curiosa. Isso mesmo, Gabi. Todas as esculturas da fase Recortes na Paisagem, elas encontram-se nessa área do jardim que nos leva até um mirante para a Pedra do Baú, que na verdade é do município vizinho de São Bento de Sapucaí. Nesse momento, as produções, os vazios, as perfurações, as janelas que encontramos em outras obras das fases anteriores, como na abstrata e na orgânica, são elementos para lá de essenciais nesse momento, pois é a partir deles que conseguimos ver a natureza entre as obras. É a natureza que se impõe na escultura, a natureza que
que interfere em como essas obras serão vistas e sentidas. Cada dia, por exemplo, a gente tem um pôr do sol diferente de diversos tons, que podem ser admirados por entre essas produções da artista. Então, cada dia a gente tem uma perspectiva diferente. As obras pertencentes à última fase são feitas de cimento branco armado com ferro, assim como as obras da fase orgânica. Então vamos relembrar um pouquinho como é o processo de criação dessas obras. O cimento branco é uma mistura de areia e água para formar uma argamassa e que deve passar por uma secagem lenta que facilita o seu endurecimento. Esse processo é chamado de cura. Quando esse material é exposto ao ar, ele precisa de uma camada de proteção, que pode ser o látex ou a cera. Além do cimento branco, as obras da fase Recortes na Paisagem possuem uma armação em ferro e são estruturadas através da técnica calfitice, que se resume em um método que utiliza cal, fibras, terra e cimento. Até agora, recapitulamos um pouco sobre os episódios anteriores, falamos sobre a fase Recortes na Paisagem e um pouquinho do material das obras. Mas, por acaso, você conhece quais são as esculturas que pertencem a essa fase? Então, aguardem que nós já vamos contar sobre algumas delas. Bom, antes de mais nada, havíamos mencionado no episódio 5 o interesse da artista Felicia Lehner pela arquitetura. E é interessante resgatar essa informação enquanto falamos sobre a fase Recortes na Paisagem. A busca de ordem e de uma estrutura que a artista demonstra ter esculpido em suas obras nos remete à sequência de Fibonacci, em que tanto as artes visuais como a arquitetura e, entre outras artes, também buscam seguir os padrões da natureza. E de acordo com a Revista Eletrônica Paulista de Matemática, a proporção áurea, que seria esta constante de Fibonacci, está intimamente relacionada com a natureza, e é possível reparar os padrões a serem encontrados nas esculturas dessa última fase da artista Felicia Lehner também. Andréia Araújo, em seu texto Paisagem e Arte, uma relação indivisível, de 2018, diz que a contemplação estética da natureza corresponde à própria concepção moderna de uma paisagem. Nas palavras da autora, abre aspas, trata-se de visões distintas, mas fica evidente que o sentimento da paisagem surge a partir do olhar do ser humano, seja através de um recorte e de um enquadramento. Fecha aspas. Então, apesar da arte seguir suas tendências modernas como propostas revolucionárias, alguns conceitos dela permanecem através de uma essência, que é compreendida mediante ao padrão da natureza, permitindo assim novas visões e conceitos desse universo sem que a própria arte mesmo perca sua estruturação, independente se ela agrada ou não aos olhares, sendo ela abstrata ou figurativa. Podemos compreender, então, que a arte moderna é também um olhar diferente do ser humano sobre a natureza, e que a cada transformação da arte há uma compreensão que vem a agregar para que entendamos cada vez mais esse universo que nos cerca. A Andréia ainda pontua, abre aspas, sempre há a experimentação de um novo olhar da natureza, o da apreensão estética, que é aflorada pela capacidade sensível do ser e, de certa forma, estimulada a partir do olhar contemplativo da modernidade. Fecha aspas. A arte moderna, no entanto, é uma transformação, onde o artista deixa de se expressar através do conceito de natureza coletivo e passa a se expressar através de um olhar subjetivo, em que o artista vai explorar seu subconsciente. A arte, então, passa a ter um sentido onírico, ou seja, passa a representar a natureza dos sonhos, no qual a significação da arte se oculta, tornando-a abstrata, e assim eu concluo esse assunto com a fala da pesquisadora Vanessa Guimarães. Abre aspas. Os preceitos harmoniosos e a clareza das formas se dissolvem com o despertar dessa praxis artística que habita no não sentido, na impossibilidade de um dizer. Fecha aspas. Então, a artista Felicia Lehner contribuiu com a arte moderna também nesse sentido, onde ela explora a arte abstrata de uma forma lírica, sendo assim possível explorar o conceito da fase Recortes na Paisagem, também através de um padrão da natureza, como, por exemplo, a sua obra chamada Espiral, de 1982, onde o espiral pode ser percebido na natureza, como nas folhas, nas digitais, nas árvores, nas galáxias, inclusive na obra Nascimento, também de 1982, além das esculturas dessa fase, que recebem o nome de composições, onde formam elementos constituintes do todo e se integram à natureza através de recortes, representando signos e símbolos. Dentro das suas produções, então, a Felicia busca na natureza por diversas vezes a sua inspiração. E dentro dessa fonte, encontramos os pássaros. E temos algumas esculturas aqui no museu que levam esse nome.
A primeira, de 1970, que encontra-se na base do morro do Jardim da Fase Recortes na Paisagem. Essa, por sua vez, é maior que as demais da fase, mais robusta e mais volumosa. Nós temos, então, 2 esculturas de 1980 que levam esse nome. A primeira está localizada na entrada do auditório Cláudio Santoro, ao lado das escadarias. E a gente também tem outra que é feita de gesso. Ela não está exposta a céu aberto, mas ela se encontra ali no nosso centro de pesquisa. E ela se assemelha um pouquinho mais à primeira escultura, de 1970. E depois, a quarta escultura que a gente tem com o nome Pássaros é de 1981. Que também a gente vai encontrar no morro da fase do Recortes na Paisagem. Então, além desse tema das esculturas, os pássaros eles também foram o tema de alguns poemas da artistas que encontramos no livro Textos Poéticos e Aforismos, de 2014. Eu vou ler um deles aqui para vocês. Abre aspas. Os pássaros me oferecem caminhos sem asfalto para alcançar a liberdade. É preciso aprender a sonhar e voar. Fecha aspas. Em 1982, Felícia Lenner cria uma obra chamada Moldura, que, assim como o próprio nome já diz, a obra emoldura, ou melhor, emoldurava uma árvore torta do jardim. Essa obra é composta por 2 molduras que estão localizadas quase perto do mirante. Essa foi a última obra produzida no museu pela grande artista Felícia Lenner. Após esse momento, Felícia recolhe-se em sua casa em Campos do Jordão, onde borda, desenha e escreve. Depois de alguns anos, em 1996, Felícia Lenner faleceu em sua casa, em São Paulo, e deixou para nós um acervo e um aprendizado muito grande, mostrando em suas esculturas a leveza, o drama, a maternidade, a natureza e os animais, todos expressos de forma única, caracterizando sua forma de criar e de se expressar. Galera, estamos chegando ao final do nosso último episódio da primeira temporada do Composição A3. Mas não precisa ficar triste, porque como eu disse, essa é só a primeira temporada de muitas. Continue acompanhando o Museu e Auditório nas redes sociais e aqui no Spotify para mais novidades. E eu também não posso me despedir sem deixar uma diquinha cultural, que é a seguinte. Para quem não sabe, o Museu Felícia Lenner e o Auditório Cláudio Santoro são geridos por uma organização social cultural, a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, ou a Campo Portinari. E ela também gere mais outros 3 museus no estado de São Paulo. O Museu Casa de Portinari, em Brodowski, o Museu Histórico-Pedagógico Indiavanuíri, em Tupã, e o Museu das Culturas Indígenas, inaugurado no ano passado, 2022, em São Paulo. E convidamos vocês, então, para conhecer esses outros espaços culturais. Bom, eu também gostaria de deixar uma dica para vocês. No site do Museu e Auditório, temos várias fotos e informações sobre todo o espaço. Lá, vocês podem ver fotos da fase Recortes na Paisagem e como as obras estão distribuídas pelo museu. Além disso, é possível observar como essas esculturas se relacionam com a natureza e a paisagem ao seu redor. Pessoal, quero agradecer a companhia de vocês nessa primeira temporada e que venham também muitas outras temporadas. Aproveito e deixo como dica o vídeo do YouTube que vocês podem assistir sobre o processo de criação de esculturas em argamassa armada no YouTube do Museu e Auditório, onde vocês podem conhecer sobre o processo de técnicas utilizadas pela artista Felícia Lenner na produção de suas obras. O vídeo é apresentado pelo Claudemir Inácio, integrante da equipe de restauro e conservação das esculturas do museu. Então é isso, pessoal. Tchau! E eu voltei para me despedir e agradecer a sua companhia ao longo desses 6 episódios. Foi um prazer estar com você. E é claro que eu não poderia deixar de fazer aquele pedido. Se você ficou a fim de ouvir um pouco mais sobre esse e outros temas relacionados à arte, música e meio ambiente, segue nosso podcast. Em breve teremos novidades por aqui. E nós queremos saber a sua opinião sobre essa primeira temporada. Entra lá nas redes sociais do Museu e Auditório e conta pra gente. Esse foi o podcast Composição A3. Obrigada pela companhia e logo estaremos de volta. Até mais!